Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para eu acho que a gente pode chamar essa série de mensagens pontuais em que nós não estamos pregando em série sobre a série da quarentena. Porque desde que os nossos cultos aqui em nosso lugar de culto deixaram de acontecer e nós começamos a gravar mensagens, nós temos gravado mensagens que são pontuais, tentando trazer temas que de alguma forma falem ao nosso coração numa época como essa. Especificamente também nesse mês de maio, nós estamos juntando duas coisas. Uma palavra bíblica que fale ao nosso coração, nos conforte nessa época complicada que nós estamos, e que também celebre o fato de nós estarmos como igreja, a Igreja Presbiteriana Ajuntamento, comemorando 13 anos de vida. 13 anos desde que nós começamos com um grupo pequeno de pessoas, totalmente inexperientes, magras. Hoje está todo mundo, né, um amigo meu, barba branca, gordo, envelhecemos, mas envelhecemos bem. 13 anos que nós começamos um grupo que sonhava muita coisa, que projetava muita coisa, e que hoje, nós olhando para trás, vemos, não tinha muita ideia de tudo o que Deus viria e poderia fazer. Como eu disse na semana passada, nesses 13 anos, nós temos muitas muitas lembranças boas, algumas não tão boas assim, mas em todas elas, nós temos o privilégio e a graça de ver a boa mão de Deus agindo no nosso coração, na nossa vida, e também misericordiosamente através da nossa vida. Então, estamos quase que chamando isso de a série da quarentena, com uma série pontual de aniversário no meio, tudo isso misturado nessa bagunça que virou a nossa vida nessa época. Eu estou gravando, inclusive, esse vídeo um dia depois que aqui no estado de São Paulo foi decretado que a quarentena vai durar pelo menos até o último dia desse mês de maio. O que também significa dizer que não há nenhuma possibilidade da nossa igreja voltar a se reunir presencialmente aqui nesse mês. As perspectivas mais animadoras dão conta de que muitas igrejas vão voltar às suas atividades, isso sendo otimista, no mês de julho. Eu tenho conversado com alguns pastores que já estão dizendo que é possível que as igrejas deles voltem a se reunir presencialmente só em agosto. Veja a bagunça. Eu tenho visto algumas coisas sendo postadas na internet que são muito engraçadas. Uma delas que me fez rir sozinho, alguém postou dizendo assim, olha, quando chegar o Réveillon, próximo Réveillon, próxima passagem de ano, alguém inventar de chorar com saudade de 2020, eu vou sentar-lhe a mão na cara. 2020 já se tornou um ano inesquecível. Até agora, por razões não muito boas, e eu espero que de alguma forma algumas coisas vão melhorando e algumas perspectivas aconteçam para que a gente possa sonhar com 2021. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque eu vou contar uma história e fazer como eu fiz na semana passada, pegar 2 versículos e resumir uma história muito grande que eu recomendo que você leia. É uma história cheia de reviravoltas, bagunça, decepção, graça, traição, misericórdia, medo, vergonha, tudo isso misturado numa só vida. E que eu recomendo que seja uma vida que você analise a partir das Escrituras. Nós já falamos sobre esse personagem numa série que nós fizemos há alguns anos, e é um dos personagens mais queridos de toda a Bíblia, que é um cara chamado José. Sim, aquele mesmo José do Egito, que você já deve ter assistido um desenho filme que ficou famoso,
mas que basicamente tem uma história assim. José era o filho queridinho e preferido de Jacó. Ele tinha muitos irmãos, só que José era o caçula. E não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, caçula tem preferência. Caçula é o preferido do pai e da mãe. Eu não sou caçula, eu sou o filho primogênito. E eu sempre digo o seguinte: o primogênito é balão de ensaio. Então nós temos pais inexperientes que não sabem muito bem o que fazer e que vão testando essa história de ser pai e mãe no primogênito. Aí vem o segundo filho, algumas coisas já vão mudando. O primogênito, ele tossiu, o pessoal leva para o hospital. O segundo tossiu, o pessoal assim, eu já sei que xarope dá. O terceiro tossiu, a gente dá bronca dizendo, também não se cuida, até que vem o caçulinha. O caçula, quando ele tosse, os pais constroem um hospital para ele. Então é mais ou menos isso que acontece. Se você é caçula e está assistindo esse vídeo, nosso abraço para você e alegria em saber que você é o preferido da mamãe e do papai. Bom, então José tinha isso. Só que os irmãos de José morriam de inveja dele. Porque não só o pai o preferia, como deixava isso muito claro. E dava para José algumas coisas que não dava para os seus irmãos. Para piorar a história, José era alguém especial pelo fato de que Deus falava muito com ele e revelava muito da vontade dele através de sonhos. Então José era tipo um sonhador. E um dia ele teve um sonho, que era daqueles sonhos que, se você for minimamente esperto, você não sai contando por aí. Só que José também não era lá muito fácil em relação a isso. Qual é o sonho que ele tem? É o sonho de que... A interpretação do sonho que ele tem é que um dia, no futuro, os seus irmãos e até os seus pais se prostrariam diante dele. Então o que José, de maneira muito esperta, faz? Ele espera a família estar jantando, aquele jantar em família, e ele diz assim: pessoal, eu quero contar um sonho que eu tive para vocês, mas não é um sonho qualquer, um sonho profético. Eu quero dizer algo que Deus revelou para mim. Deus falou para mim que um dia todos vocês, seus familiares, vão estar prostrados diante de mim. Os irmãos já não gostavam de José. Quando ele diz isso, então, eles passam a ter um ódio absurdo. E eles tramam fazer algo contra esse irmão. Resumindo uma longa história, eles vão para o campo fazer o seu trabalho como pastores, e quando eles veem que José está lá com eles, porque trouxe um recado do pai, eles prendem esse irmão, amarram, jogam num poço e depois o vendem para mercadores que estavam de passagem. Ele foi vendido pelos seus irmãos e levado para a região do Egito. Mentiram para o pai, dizendo que ele tinha morrido, pegaram a roupa dele, sujaram com sangue de um animal e disseram: pai, o que sobrou de José foi isso. Então Jacó passa a ter uma vida triste pela perda do filho preferido, e os irmãos passam a viver a culpa de ter vendido o irmão mais novo, que vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele passa a ser empregado na casa de um cara chamado Potifar, que era um cara importante no Egito. Só que tinha uma outra coisa em José. José era alguém extremamente inteligente, ele era esperto e o mais importante, Deus estava com ele. E a Bíblia diz que todos os lugares para onde José ia e todos os lugares em que ele trabalhava, as coisas prosperavam. Então ele passa a ser uma espécie de gerente da fazenda de Potifar. E a Bíblia diz que os negócios daquele homem começam a prosperar por causa de José. E aquele homem, então, coloca José numa posição de destaque, ele paga um bom salário. Até que acontece o seguinte: a esposa de Potifar resolve olhar para José com olhos não muito cristãos, eu acho que eu deveria dizer, olhos não muito cristãos, ou olhos um tanto quanto lascivos. Só que José é um cara correto, ele não cede à tentação, a mulher tenta forçá-lo, e um dia ela está com tanta raiva dele não ceder à tentação, que ela inventa uma história de que ele tentou abusar dela.
O marido dela fica louco e coloca José na prisão, onde ele fica exatamente 2 anos preso injustamente. Então veja, nós temos um cara que até agora era o querido do papai, foi vendido pelos irmãos, virou o querido de Potifar e foi jogado injustamente na cadeia porque foi acusado de um crime que nem de longe cometeu. No entanto, ele também prospera na cadeia, porque o próprio carcereiro olha para ele e vê, esse cara é diferenciado. Então, José quase que vira um administrador interno da penitenciária. Tem 2 caras que estavam presos com ele, que têm sonhos, ele consegue fazer a adivinhação do significado do sonho. Bom, até que um desses caras está diante do faraó, que está sonhando, e o seu sonho ninguém consegue interpretar o seu sonho. Até que um desses caras diz assim: olha, quando eu estava preso, teve um cara lá que interpretou o sonho que eu tive. Talvez ele consiga interpretar o seu sonho. Não é melhor tentar? Aí então foi dado ordem, traz ele aqui. José vem e interpreta o sonho de uma maneira muito adequada e correta. Não só interpreta o sonho, como diz para as autoridades: olha, o sonho sendo esse, porque ele tinha. Qual era o sonho, a interpretação? Ele diz assim: olha, nós vamos ter 7 anos de muita bênção sobre o nosso país. Só que depois desses 7 anos, virão 7 anos de uma fome seca e escassez desgraçada. Então vamos fazer o seguinte: vamos guardar o que a gente conseguir guardar nesses primeiros anos, para a gente ter reserva quando os anos ruins acabarem. Então ele já trouxe uma solução estratégica administrativa para o país inteiro. A autoridade olha para ele, e fala assim: cara, você é esperto. Eu vou colocar você como o primeiro-ministro aqui do Egito. Topa? Olha que interessante, o cara era um sonhador que morava no interior do nada, aí ele é vendido pelos irmãos, depois vai trabalhar como administrador de uma fazenda, ele é preso injustamente e sai da cadeia para virar primeiro-ministro da grande potência daquela época. Isso acontece. O plano de José é colocado em prática naquele país e as coisas acontecem do jeito que ele disse que iriam acontecer. Anos de fartura, seguidos de anos de muita seca. E essa fome, essa seca, acaba atingindo quem? A família de José, que tinha ficado lá no meio do nada. Aí então Jacó, o pai, diz assim para os irmãos: olha, vocês precisam ir lá para o Egito comprar comida, porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, não tem comida aqui. Então vão lá para o Egito. E aí então os irmãos de José vão para o Egito para comprar comida das mãos de quem? Do irmão que eles tinham vendido. Com um detalhe: eles não tinham ideia de que José era José. Mas a Bíblia diz que quando os irmãos chegaram, José imediatamente os reconheceu. Ele não foi reconhecido pelos irmãos porque ele estava diferente. Ele estava com o layout de quem mora no Egito, enquanto seus irmãos continuavam com o layout de agricultores lá do Oriente. A Bíblia diz que aquilo doeu muito no coração de José. Ele ficou sabendo, inclusive, que agora havia um outro irmão mais novo que nasceu depois que ele tinha sido vendido, chamado Benjamim. E aí, para encerrar a história, depois de umas brincadeiras de não muito bom gosto que ele fez com os irmãos, ele se revela aos irmãos e diz: eu sou José, que vocês venderam. Eu sou o irmão de vocês. E aí os irmãos pensam: dançamos. Porque agora ele é um dos caras mais poderosos do mundo.
E imagine você descobrindo que você fez uma grande traição contra o cara que hoje pode simplesmente mandar matar você e ele nem teria que responder por isso. Você pensa, agora minha vida acabou, porque esse é o momento em que ele vai trazer vingança sobre a minha vida. E aí, então, depois de dizer tudo isso, veja que história cheia de bagunça, reviravolta, noite sem dormir, injustiça. Porque você não pode esquecer, aquele cara ficou 2 anos preso injustamente. Imagina a possibilidade da raiva crescendo no coração dele. Imagina a indignação, ele pensando, quando eu sair daqui eu vou matar todo mundo. Aí a gente chega em Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis, contando um pouco do final já da história dessa família. E então os irmãos de José chegam para ele e dizem assim: José, seja bondoso com a gente, nos perdoe, porque pesa sobre nós o que nós fizemos contra você. Então nós queremos mais uma vez pedir, é a segunda vez que eles estão fazendo isso já, nos perdoe daquilo que nós fizemos para você. E aí Gênesis 50, a partir do versículo 19 até o versículo 21, a Bíblia diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Há algumas coisas que nós temos aprendido como igreja e que nós precisamos reaprender sempre que necessário. A primeira coisa importante que tornou o coração de José um coração bondoso é a possibilidade de reconhecer que não importa o que aconteça, Deus sabe o que está acontecendo e ele não perde o controle da situação. Veja o que ele diz. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Olha, ele não nega que o que eles fizeram foi errado. O que é errado e ponto final. Ele diz isso para os irmãos: sim, vocês fizeram o mal contra mim. Isso aconteceu, nós não vamos negar isso. Mas será que vocês não notaram o quanto Deus usou isso, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos? Meus irmãos, vejam o que está acontecendo. E isso tira a culpa de vocês? Não, não tira a culpa de vocês. Mas eu não posso olhar para a história a partir da culpa de vocês. Mas eu devo olhar para a história a partir do que Deus fez, do que vocês fizeram. E o que eu vejo hoje é que Deus simplesmente transformou em bem toda a maldade de vocês. Então, se Deus fez isso, se Deus foi gracioso e bondoso a partir de um ato de maldade, eu não vou ser maldoso com vocês, porque eu quero me relacionar com vocês da mesma forma que Deus tem se relacionado comigo. Deus me colocou aqui, vejam a posição em que eu estou, Deus me colocou aqui para que a vida de muitos fosse preservada, inclusive a de vocês, meus irmãos. Uma das coisas que nós precisamos aprender como igreja é que nós temos que olhar para situações da vida a partir da perspectiva de Deus e do Evangelho, do contrário, nós enlouquecemos. Nós já estamos aqui há bem mais do que um mês sem poder nos reunir e ficaremos mais tempo. Nós podemos olhar isso simplesmente com amargura no coração, dizendo: olha, durante 13 anos nós pregamos o Evangelho, 13 anos nos reunimos, e agora acontece isso vem isso sobre nós, acontece essa desgraça. Nós tínhamos o nosso trabalho, você que está assistindo, veja o que aconteceu com o seu trabalho, as limitações que estão impostas à sua família, as brigas, as inquietações, gente passando mal, gente morrendo. Nós poderíamos simplesmente deixar o nosso coração amargurar numa época como essa. No entanto, o desafio é: Deus, o que o Senhor está fazendo? Porque se eu conseguir compreender que o Senhor está fazendo alguma coisa,
e que o Senhor está mesmo nessa época sendo misericordioso e gracioso, eu vou conseguir caminhar, eu vou conseguir levantar amanhã, vou conseguir, antes de levantar amanhã, dormir hoje. Meus irmãos, sim, vocês intentaram o mal existe. É real, no mundo como esse, o mal existe. Mas quem é que diz que Deus não pode transformar tudo isso em bem para que a vida de muitos seja preservada? É claro que José não entendia isso quando estava sendo vendido pelos seus irmãos. Ninguém está pedindo que nós neguemos a realidade de algumas coisas que doem. O que a Bíblia nos ensina é, mesmo quando estiver doendo, não desista, continue caminhando, porque você pode não saber para onde Deus está te levando, mas Deus sabe o que está fazendo. Você pode simplesmente não compreender a ação de Deus nesse momento, mas Deus sabe o que está fazendo, tem um olhar totalmente diferente do nosso. O nosso olhar é limitado, de Deus não. Eu gosto da expressão de um salmista que diz: olha, mas quer saber, mesmo diante das dificuldades da vida, eu sei que eu louvarei o Senhor. Eu sei que vai chegar o dia do livramento do meu Deus. Eu sei que isso vai acontecer. Eu confio no meu Senhor. O que nós não podemos, numa época como essa, é reagir como os discípulos de Jesus reagiram quando o viram crucificado e pensaram: ah, é o fim. Porque a crucificação e a morte de Jesus não encerra a história. Porque essa história não acaba. Aliás, uma história que tem a ressurreição como força principal é sempre eterna. E nós somos, sim, o povo da cruz, a partir da perspectiva também da ressurreição daquele que foi crucificado. O que significa dizer que, para nós, a vida sempre vence. Sim, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Na história da nossa igreja, nesses 13 anos, muitas coisas complicadas aconteceram. Muitas coisas ruins aconteceram. A gente chorou muito nesses 13 anos. E esse é mais um daqueles momentos que vão ficar na história. E é claro, quando tudo acabar, a gente vai lembrar e vai dizer: puxa, como foi complicado, como foi difícil. Quanta gente sofrendo, quanta gente precisando de ajuda. Mas nós cremos profundamente que quando nós lembrarmos isso, nós poderemos dizer como José disse: mas Deus transformou tudo isso em bem, para que a gente possa ver o que a gente está vendo agora. Pode ser que quando a gente esteja chegando na serra, indo para a praia, a gente não consiga ainda ver o mar. Mas o mar está lá. E a gente sabe que é apenas uma questão de tempo para que a gente o contemple. Apenas uma questão de tempo para colocar os pés na areia, sentir o vento da maresia no rosto e celebrar para nós que moramos no interior momentos de férias que acontecem uma vez no ano. Não é porque eu não vejo algo que aquilo não está lá. Não é porque nesse momento nós não conseguimos em muitas horas ver a mão de Deus que ele não está lá. Eu gostaria de terminar deixando uma profecia para você. Em breve, nós poderemos vislumbrar de maneira clara o quanto tudo isso foi transformado por Deus em algo bom em nosso coração. Eu sei que não é fácil acreditar nisso agora. Mas em nenhum momento nós fomos o povo que caminhou a partir da perspectiva da nossa visão. Nós cremos em Deus, que, se necessário, faz com que mortos ressuscitem. Todo mal será transformado em bem.
Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos por ela. Em nome de Jesus. Amém.